Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, sexta-feira, fechando a semana, fechando mais uma participação de brasileiro na Libertadores. E quem foi? O Cruzeiro, que estreou com vitória ontem, fora de casa, primeira vitória do Cruzeiro contra o Huracan, principalmente ela torna-se uma vitória mais importante, porque foi fora de casa. O Cruzeiro agora tem 2 jogos em casa e se vence os 2, aí é classificado praticamente, estará classificado. Vamos falar sobre o Atlético também, depois de perder na estreia. Hoje, né? Mas ontem alguns colegas já confirmavam a contratação por empréstimo de Geovânio, que era do Santos, e no Santos fez um bom papel, no Flamengo nem tanto, mas a gente vai falar daqui a pouco. Agora, deixa eu começar a falar do Cruzeiro. Segura o gol aí para mim, daqui a pouco a gente fala do gol e mostra o gol, porque o Cruzeiro tomou pressão, mas conseguiu um baita resultado. Venceu o Huracan por 1-0. O gol saiu no primeiro tempo, foi um gol com o Rodriguinho. Então, o que eu queria falar? Daqui a pouco nós vamos mostrar o que antes do jogo nós falávamos aqui, a exaustão. Fiquei uns 3 dias tocando no assunto. A importância de ter o Fred, porque o Robinho, numa entrevista para a gente, lá na Rádio 98, falou da importância de se ter o Robinho em campo, de se ter o Fred em campo. O Robinho disse a importância de se ter um Fred em campo. Por quê? Porque o Fred, num jogo como esse, é importante demais, porque ele segura a marcação, ele abre espaço, ele faz a parede, e aí nessa de fazer a parede, é tempo para infiltração, ultrapassagem de lateral, entrada de meia atacante, a entrada do Rodriguinho, por exemplo, como aconteceu ontem. Então, não foi por acaso que o Robinho disse na entrevista, e já repetiu isso várias vezes para vários colegas, tanto que no jogo aconteceu o quê? Exatamente tudo aquilo que o Robinho cantou na entrevista acabou acontecendo, porque foi o gol que deu a vitória ao Cruzeiro para cima do Huracan. E como é que esse gol aconteceu? Exatamente da forma que ele cantou a importância do Fred. Põe os lances na tela aí, por gentileza, ô Calian. Eu achei a transmissão pelo Facebook um verdadeiro cocô. Péssima. A imagem está aí para mostrar, né? Mas isso aí se fosse na televisão. Não, se fosse na televisão é o mínimo de qualidade que teria. Mas a geração não é do Facebook, não interessa. Eu achei uma bela de uma porcaria. Olha o gol, olha o gol. Quem escorou para o Robinho? Fred. Quem infiltrou, enquanto o Fred escorava a bola para o Robinho, que deu um tapa e o Robinho joga demais. Quem foi lá e se infiltrou no meio da marcação? Rodriguinho, que arremata muito bem. É um jogador muito inteligente. E antes do lance tinha sido pênalti também que ele recebeu. Puxaram a camisa dele na área ali. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A importância, falei isso aqui ontem. Quem assiste sabe que eu falei, né? E vários outros colegas também falaram, mas o que nós falamos aqui? A importância de se ter com o Fred em campo, se você tem 2 jogadores com qualidade para meter essa bola, ou para infiltrar, como o Rodriguinho faz muito bem, o Robinho deitaria, e foi o que aconteceu, o Robinho deu passe para o gol. Com o Thiago Neves a mesma coisa. Agora, não sei como é que o Mano vai fazer. Será que ele vai meter o Rodriguinho com o Thiago Neves e Robinho? Eu acho que não, mas aí quem sai para a entrada do Rodriguinho, a volta do Thiago Neves? Sai o Rodriguinho? Hein? Difícil, não é? É difícil, um bom problema para o técnico Mano Menezes. Então é o seguinte, o Cruzeiro no primeiro tempo, assistindo lá pelo Facebook, no segundo tempo eu perdi a paciência. Mas é a sua internet, eu sei. O seu lugar que eu moro realmente não é muito boa. Eu moro no meio do mato e não é muito boa. Mas em respeito às pessoas que não têm tanto acesso, as pessoas, de repente, as pessoas mais velhas que não gostam, não têm tanto acesso a essa tecnologia, as pessoas que gostam da transmissão convencional, como sempre aconteceu, mas principalmente em respeito às pessoas que estão no interior e que têm a internet muito mais lenta do que nós aqui da capital do interior. Então, olhar para nós aqui e falar, não, está tudo ótimo, porque aqui, se está bom para nós, problema do resto? Não. A maioria das cidades do interior tem internet lenta, então sofre muito. Aí o streaming não é bom, trava. Ontem na minha casa travou umas 2, 3 vezes. Aliás, o gol deve ter saído agora há pouco lá do Cruzeiro. Porque é impressionante, eu não gostei, achei muito ruim. Enfim, é opinião, respeito quem gostou, quem achou sensacional. Ainda bem que o Cruzeiro não joga mais com esse negócio de Facebook e nem o Atlético vai jogar. Então, deixa eu dizer uma coisa. No primeiro tempo, quem viu o jogo com atenção, viu um Cruzeiro
muito compactado, marcando muito forte, saindo com velocidade, que é uma característica, que são características dos times do Mano, muito bem postado em campo. Murilo no primeiro tempo mais seguro, no segundo tempo ele acabou vacilando. Estou falando do Murilo porque os questionamentos continuam com ele, né? Tem uma turminha aí que está querendo a cabeça do Murilo, é impressionante. É impressionante. Né? Outros falham, mas a culpa é do... O Murilo é o Patrick do Cruzeiro. Então é o seguinte, no segundo tempo ele realmente cometeu alguns erros e tal, teve um pênalti, eu acho que no primeiro tempo, que ele fez ali e tal, que é até um assunto que não foi tão discutido, mas acabou acontecendo. No segundo tempo um pouco mais inseguro, mas era normal que o Huracan fosse para cima do Cruzeiro no segundo tempo. É inerente a um jogo que você faz na casa do adversário, você está ganhando o jogo, é sempre muito difícil jogar contra qualquer time argentino na Libertadores, ainda mais no campo desse time, na casa do adversário. E aí, gente, muita gente espantada com a pressão que o Cruzeiro tomou no segundo tempo. Vai acontecer contra o Emelec também. Quando for jogar na casa do adversário, vai acontecer. Vai acontecer. Com o Lara, acho que Deportivo Lara, acho que nem tanto, que o time tem suas limitações, não sei se vai ter tanto problema, mas vai acontecer contra o Emelec e vai, na sequência da Libertadores, acontecer contra todos os adversários. É do jogo, é da competição. O adversário tem qualidade, embora eu veja outro, eu já vi também, esse time do Huracan é muito ruim, é impressionante. O Atlético vai lá, vence o Defensor por 2-0, o time é péssimo. O Cruzeiro vence fora de casa por 1-0, o adversário é péssimo. Não tem nada de péssimo. O adversário é duro, o adversário é difícil, não vai ter jogo teta na Libertadores, mas principalmente contra esse tipo de adversário da Argentina, jogando fora de casa, gramado castigado, porque chovia muito durante o jogo. Então, o importante é... mas tomou muito sufoco. Vai tomar, o Cruzeiro tomou sufoco em vários jogos ano passado. Mas nós estamos falando de postura, nós estamos falando de competitividade. Faltou isso ao Cruzeiro ontem? Não. E era exatamente o que a gente falava aqui. Se não faltar competitividade ao Cruzeiro, que foi que o Mano mais vinha cobrando, é no mínimo um empate fora de casa. E ele veio com a vitória, porque não faltou competitividade. Esteve perto de sofrer o empate? Sim, esteve, mas não sofreu. Em outras oportunidades, disputando Copa do Brasil, Libertadores ano passado, a mesma coisa, os mesmos questionamentos, e muita gente ainda não se acostumou à maneira que o Mano coloca o time para jogar. É impressionante como muita gente ainda não se acostumou e continua reclamando, e continua achando que está errado, mas trouxe a vitória. Então eu quero fazer um exercício aqui com vocês de comparação. Que time brasileiro estreou voando na Copa Libertadores? Contra qualquer adversário. Quem voou? O Palmeiras venceu 2-0, 2 chegadas no gol do adversário. O Everton fez grandes defesas. Diego Alves, melhor em campo. Marcelo Lomba, pegou tudo. Grêmio, empatou. Atlético, perdeu. Atlético lá de Curitiba, perdeu. Então, não tem essa teta que todo mundo está achando, não, é curioso. Espera um jogo em que a mesma figura que diz que o nosso futebol está desgastado em relação ao futebol de outros países, questiona quando vai jogar e não tem facilidade. Aí quer que sobra contra adversário. Mas você não está dizendo que o futebol brasileiro está desgastado? Que nós temos uma crise de bons treinadores aqui? Está aí o Sampaoli para mostrar que nós temos, de fato, uma crise de bons treinadores. Você conta nos dedos de uma mão os treinadores em que você pode confiar que o cara vai dar resultado e um resultado efetivamente rápido. Então, o Cruzeiro ganhou e é isso que interessa. O Mano foi expulso, Sidney Lobo falou sobre o jogo, que é um auxiliar dos mais confiáveis, fiel escudeiro, né? Então, com o Mano expulso, o Sidney Lobo falou após a partida. Veja aí. A proposta de jogo... Foi uma proposta interessante que a gente vinha desenvolvendo durante os treinamentos. E foi um jogo, de certo ponto, atípico por causa da chuva na primeira etapa, que atrapalhou um pouquinho as nossas pretensões de ficar mais com a posse da bola. A gente queria fazer o segundo, que estava difícil mesmo. Eles empurraram, jogando dentro de casa, a pressão era natural. Depois colocou mais um atacante de área, dificultando mais ainda, e a estratégia do Mano foi brilhante, por colocar mais um zagueiro, já fechava com 3, né, que acabou
como eles já estavam desesperados, precisando do resultado, precisando fazer o gol, acabou jogando mais bolas dentro da área. E aí sofre mais por quê? Vamos lá, primeiro, a questão dos 3 zagueiros, parece que isso aí foi uma grande invenção, para algumas pessoas, uma grande invenção do Mano, parece que o Mano nunca treinou isso e que foi uma invenção, está querendo reinventar o futebol, não. Obviamente que o Mano treina e se fez ontem no jogo é porque treina. Ah, mas aí os caras começaram a meter bola na área, bola para a área, chuveirar, bola para a área. Antes do jogo, a principal característica do Huracan era essa, e nós falamos aqui, sem o Dedé, a tendência é de que sofra mais. E o que aconteceu? Eles meteram bola para a área e sem o Dedé, de certa forma, no segundo tempo, os caras fizeram com que o Cruzeiro sofresse um pouco mais. O Cruzeiro foi para o jogo sem o seu principal jogador, que é o Dedé. De linha, né? Porque tem o Fábio no gol, depois que passa pelos jogadores de frente que ocupam espaço, pelo meio campo, pelos volantes, pelos zagueiros, tem o Fábio ainda, que é um monstro. Então, nenhuma surpresa. Ah, mas você não vai criticar nada, você não vai criticar nada. Gente, eu só estou reconhecendo que na Libertadores eu preciso ter a mesma coerência. Quando eu analisei o Levi dizendo que importante era se classificar ou classificar-se contra o Defensor, importante era o Cruzeiro ganhar o jogo ontem. Desculpa. Quer show? Como dia, não sei quem falou isso hoje, acho que foi o Alexandre Silva. Quer show? Vai assistir ao do Roberto Carlos no final do ano. Põe o Rodriguinho para falar aí, mas como joga esse cara, hein? Põe ele para falar aí, meteu o gol ontem, mais um. Fala, Rodriguinho. Não imaginava um começo como esse. Sou grato pela diretoria que fez o esforço para me trazer, pela comissão que me recebeu muito bem, a gente já tinha trabalhado junto, né? Então facilitou, o grupo me recebeu muito bem, me deixou em casa, então isso também facilitou para que eu me sentisse bem, para poder desenvolver o meu melhor. E eu estou feliz com o resultado, espero que continue, né? Com a ajuda dos companheiros aí, que a gente tem um ano brilhante. Aí eu estou ouvindo aqui no meu ponto, no meu orifício auricular, Igor Calian falando, o Filipão tem o mesmo discurso de que quer show, vai assistir o Roberto Carlos. E aí pega um Benedetto inspirado e volta com a derrota. Não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo. Mas não vai mesmo. Mas aí o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil nos últimos 2 anos. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, inclusive com o Filipão. E, honestamente, quando for possível o show, vai dar show. O Cruzeiro pegou aqui, sendo possível, o Cruzeiro pegou aqui a Universidade de Chile ano passado, precisando, e foi lá e deu show, meteu 7. Então, convenhamos, quando dá para mostrar espetáculo, vai acontecer, porque tem qualidade para fazer. Quando não dá, é o resultado. Porque até onde eu sei, por mais que muita gente questione, e aí é o que eu defendo também, futebol resultadista, os treinadores são, a torcida adora ser campeã e com razão, né? Então é isso aí que vai acontecer. Deu para mostrar algo melhor? Mostra. Não deu não? Vai lá e ganha. Agora, ganha com propriedade, jogando melhor que o adversário. E ontem o Cruzeiro foi melhor que o Huracan e mereceu ganhar o jogo. Vamos para o intervalo, é rapidinho, lá e cá, jogo rápido, e a gente já volta para a sequência para falar do Atlético. Até já. Muito bem, estamos de volta para falar aí, um abraço aí para todos que estão ligados também pelo Facebook, hein? Pelo Facebook. Ah, Everton, mas você critica a transmissão e chama o povo para ver no Facebook ao programa, é que o programa é rapidinho, né? A transmissão 90 minutos. Então é o seguinte, e aqui nós temos no Facebook e na TV, né? Não é só no Facebook, nós temos a TV também, é para o estado todo. Então é o seguinte, só digitou lá TV Band Minas, já assiste os donos da bola. Deixa eu falar do Atlético aqui, que joga pelo Campeonato Mineiro exatamente amanhã, enfrenta a Patrocinense. Nós temos aqui os titulares que treinaram e que devem ir para o jogo, os jogadores que treinaram e que devem ir para o jogo, não são titulares, obviamente. Cleiton, Guga, Maidana, Matheus Mancini, Hulk, Zé Wellison, Natan, Vinícius, Davi Teranzi, Tchará, com o Alejandro mais enfiado. Daqui a pouco vamos ouvir o Zé Wellison, antes só um detalhe. Nós recebemos uma informação na última terça-feira de que o Atlético estaria trazendo um jogador do Flamengo. E aí, quando foi na quarta, meu amigo Otávio, trabalhava lá na Peugeot, falou, Everton, o Berrio está chegando. Eu falei, estou apurando.
Fui atrás do Venê Casagrande, que é um baita de um repórter, que está lá no Rio de Janeiro, cobre o Flamengo, e o Venê apurou junto aos caras do Flamengo e apurou aqui junto ao Marcos também, porque é mais fácil os caras falarem com quem é do Rio de Janeiro do que falar com a gente. Porque não é que a gente tenta a informação, mas aí as respostas não chegam, você faz perguntas, os caras... Mas lá para o Rio de Janeiro, o Marcos confirmou que, de fato, o Berrio foi procurado. Lá no Flamengo, a informação foi de que havia feito uma proposta pelo Berrio. E aí, o que acontece? Ontem nós trouxemos a informação, à tarde, depois que o Venê acabou confirmando, nós demos a informação, mas o negócio até o momento não avançou com o Berrio e o Atlético foi atrás do Geovânio, que é outro jogador que pertence ao Flamengo, ex-passagem pelo Santos, 26 anos. Embora seja canhoto, né, ele atua mais pela extrema-direita do que pela extrema-esquerda. Se você procurar na internet, você vai ver extrema-esquerda, joga mais aberto pela esquerda, mas ele joga mais pela direita, embora seja canhoto. E o Geovânio procurado, e aí já chegou, fez exame, será apresentado, vem por empréstimo e tal, e muita gente fica com a pergunta, o Geovânio vale a pena? O Atlético fez um bom negócio? Gente, o Geovânio, não, realmente, no Santos ele jogou, no Flamengo ele não jogou, mas vamos fazer uma lista rápida aqui de jogadores que no Flamengo são muito criticados, foram e são. Ronaldinho Gaúcho, arrebentou no Flamengo? Não. Hever, arrebentou no Flamengo? Não. Everton Ribeiro, é unanimidade no Flamengo? Não. Diego, é unanimidade no Flamengo? Não. Arrascaeta, está arrebentando lá no Flamengo, se bem que o Arrascaeta chegou lá há pouco tempo e tal. Diego Alves, goleiro, é unanimidade no Flamengo? Não. E são todos grandes jogadores. Então, a torcida do Flamengo é uma torcida que eu acho que é exigente acima do limite. Se isso é bom, se isso é ruim, isso aí é a torcida que é assim, e aí cada um analisa da sua forma. Então, não dá para dizer que o Geovânio é uma contratação ruim, porque não é. O Geovânio é melhor do que todos esses que o Alexandre Galo trouxe aí para jogar na mesma posição que ele. Todos. Todos. E é por isso a importância, o Atlético deveria ter tomado a decisão de buscar o Geovânio antes, porque aí poderia ter inscrito para Libertadores. Mas a coisa não avançou a tempo, o problema vai ser aproveitado, porque ainda tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e toda uma Libertadores pela frente. Então, gostei da contratação do Geovânio, acho que ainda é pouco, o Atlético ainda precisa buscar o volante. O volante, mas o volante. O cara para chegar, vestir a camisa e ser titular. Não dá, o Atlético precisa de... Aliás, se possível, até uns dois que joguem de forma mais vertical, porque volante para tomar a bola e meter de lado não vai ajudar. E outra coisa, esse afrouxamento que há na marcação do Atlético, tão criticado, pode ser resolvido com aquele cara que enche o meio campo. E o Atlético não tem esse cara. Agora, falando em volantes, é o Wellington que deve jogar, né, para pegar ritmo, falou também de Copa Libertadores. Ouça aí. Eu prefiro jogar porque já tem um jogo fora, então... Sobre a situação do Adilson também, mas a gente tem que estar sempre à disposição. Espero sábado poder estar à disposição e também na quarta-feira no Uruguai. Olha, o que acontece é o seguinte, o Adilson para mim sai, eu acho, e é achismo, não tem informação, nem sei se o Levi vai fazer, mas na minha opinião, eu daqui para frente optaria por Zé Wellison e Jair. Zé Wellison e Jair. Para mim, o Adilson sairia do time. E aí acho que o Atlético até ficaria com um banco de reservas, ele ficaria no banco e até deixaria o banco um pouco mais consistente, caso seja necessário. O Atlético precisa de mais intensidade, principalmente nesses jogadores que jogam por ali, optando por dois volantes. Acho que Jair e Zé Wellison seria mais interessante para usar. Vamos ter muito tempo para falar sobre isso. Até o próximo jogo, a gente vai embora. Logo mais às 4, a gente vem com o Brasil, gente, Minas na tela da Band. E segunda-feira, 12h50, os donos da bola. Bom final de semana. Um abraço!